Bom dia a todos. Bom dia. Um feliz Dia dos Pais, mas como foi bem dito, é todos os dias Dia dos Pais, Dia das Mães, mas hoje, convencionalmente, se deu um dia especial. Nesse dia, eu quero falar de uma forma mais direta para com os homens que têm o sobrenome pai, porque isso não é para qualquer um. Pai é muito fácil gerar uma vida, basta que tenha fertilidade e está gerado. Mas criar o filho, educar, amar, isso já não é para qualquer um. Isso são para aqueles homens que têm essa capacidade de amar além de si. Quero falar para os pais biológicos, pais emprestados, pai do filho do outro. O homem que muitas vezes se coloca em alguns momentos na condição de pai da sua esposa, dos seus amigos e de muitas vezes de pessoas que ele sequer conhece. Porque pai vai muito além de gerar filhos. Esse daqui é o Nick Vujicic. E ele diz assim que ele queria muito segurar o filho, mas se os senhores perceberem, ele não tem nem os braços, nem as pernas. Então a esposa dele fez essa bolsinha canguru, onde ele aninhava o filhinho pequeno dele, que agora já está grande, ele já tem 2. E essa aqui é a esposa dele. E ele diz assim, eu não tenho mãos para segurar a mão da minha esposa, mas eu tenho coração para segurar o coração dela. Esse é um homem que traz o sobrenome pai, porque ele vai além do filho. Ele vai, inclusive, para sua esposa. E ele não precisa de braços e pernas. Basta que ele tenha um coração. Esse daqui é o senhor Ildemar Pereira. Ele trabalha num hospital em Casageiras, Minas Gerais, na Bahia. E, certa vez, ele estava passando no corredor e aquela senhorinha chorando. Com muita dor, porque fica muito tempo acamada. Ele foi em busca de um colchão melhor, por causa do problema que ela tinha, conseguiu, e enquanto eles estavam trocando o colchão, ele estava cantando uma canção de niná. São homens como esses que se tornam, junto da mulher, co-criadores com Deus. O pai, ele deve ser um farol na vida de um filho. O farol significa direção, caminho nas noites escuras, nos dias tormentosos. Os braços de um pai têm que ser um farol, tem que ser segurança. O pai, na visão do filho, ele pode tudo. O pai sabe tudo. Ser pai e mãe é a maior missão que o ser humano pode ter. Que tipo de herói nós temos sido para os nossos filhos? Que tipo de herói, aquele que ainda não é pai, quer ser para o seu filho? Questão 583 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: o nosso exemplo fala mais alto do que as nossas palavras, mas a nossa omissão também. Então, os nossos filhos, eles não aprendem necessariamente com as palavras que nós fazemos, mas com as ações que nós temos no dia a dia. Esse daqui é o senhor Tapuacu. Ele é um vietnamita. Em 2001, a esposa dele engravidou e ele passou a acompanhar a esposa nas consultas médicas. E ele ficava observando que algumas mulheres entravam grávidas numa determinada sala e saíam de lá e sem os seus bebês. Não saía mais grávida. E ele ficava perguntando o que acontece naquela sala. Até que ele descobriu o que acontecia lá. E ele disse, eu não aguentei, eu chorei. E aí ele saiu dali e pediu para o hospital a possibilidade de poder enterrar aqueles fetos abortados. E ele é uma pessoa muito simples financeiramente falando. Mas ele juntou todo o dinheirinho que ele tinha, comprou um terreno e construiu um cemitério. Mas a intenção dele não é ficar enterrando fetos abortados, sendo que ele enterrou mais do que 14 mil.
haviam homens juntos dessas mulheres. Era essa a condição. E aí ele falou assim, mas isso não é possível. E ele começou a fazer, pode ver que tem muita flor. A ideia dele era fazer um jardim para tocar o coração dessas mulheres. E aí ele começou a trabalhar essas mulheres. Se você não tem condições de ter o seu bebê, me dá. E essas mulheres começaram a se aproximar dele. Elas iam até ele fazia inclusive muitos partos. E a ideia é ele ficar com o bebê, a mulher ir, se aprumar na vida e voltar para buscar os seus filhos. E as pessoas dizem, tá, mas e aquela que não voltar nunca mais? Ele falou, não tem problema, eu fico com a criança. Qual é o problema? A coisa que eu mais amo nessa vida é ser pai, independente de quem era o filho. E ele teve momentos em que ele tinha mais de 100 crianças na sua casa. Só que aí, claro que o Estado não permite, pelo menos lá. E aí, de tempos em tempos, o Estado vem e recolhe um tanto das crianças. E a última vez que eu vi, uns 15, 20 dias, ele estava com 15 crianças em casa, entre essas indas e vindas. Mas tem muitas mães que também, ela volta depois buscar os filhos. Mas ele vai ficando, isso não é o problema que impede ele. E nessa última reportagem que eu vi dele, ele falou assim, eu não tenho problema de alimentar essas crianças, porque nós plantamos aqui, vamos comer. Mas o problema dele é o leite em pó. Porque ele falou assim, leite em pó tem que comprar. Então, todo o dinheiro, como a população sabe o que ele faz, então, de vez em quando, entra um dinheirinho. Aí ele guarda, ele reserva o dinheiro que é para comprar o leite em pó para as crianças. E ele diz assim, eu continuarei fazendo esse trabalho até o dia em que eu morro. E espero que os meus filhos sigam fazendo o mesmo que eu, uma vez que eu já não esteja mais nesse mundo. Ele tem 3 filhos dele. E como é muito difícil ele dar nome, e depois ele saber que nome que tem cada criança, ele colocou assim, todos os meninos chamam Honra, e todas as meninas Coração. Aí eu fiquei pensando, quando ele quer falar com um, ele diz Honra, aqui no shopping, viu uns 20, Coração, mais uns 15. Porque não tem como ele diferenciar. Né? Então, os meninos são Honra e as meninas Coração. Veja, nós não precisamos fazer isso. Porque isso daqui é um caso muito especial. Mas nós precisamos pensar, sim, dentro da nossa família, que exemplo nós queremos deixar para os nossos filhos. O telefone toca, ele vai atender, a gente diz para o filho, diga que eu não estou. Naquele momento eu ensinei o quê? E aí o filho mente para nós, a gente diz, escuta aqui, não minta para mim. E vamos brigar com ele, porque ele está mentindo para nós. Mas fomos nós que ensinamos. Aí eu bebo, o meu filho bebe, faz besteira lá fora. Com que moral eu vou chamar a atenção dele? Eu brigo com o meu pai, que já está idoso. Grito com ele. O que eu estou ensinando? Outro dia eu ouvi uma pessoa lá, uma jovenzinha falando, eu vou te botar na casa vou te botar no asilo, se você continuar assim. Fiquei na minha, né? Aí depois eu fui ver que ela, a mãe, essa minha companheira, fala isso para a mãe dela. Vejam que ela já está ensinando isso. Não estou dizendo que não é para pôr, eu só estou dizendo, vejam o que nós ensinamos. É que para nós, quando a gente diz assim, diga para ele que eu não estou, nós sabemos o porquê nós estamos falando aquilo. Mas a gente não explica. E mesmo se explicar, a criança, em especial, ela não pega essa nuance do que nós estamos falando. Ela pega aquilo que nós estamos falando. É no concreto. Pai é exemplo de força, de segurança, estabilidade emocional e psicológica. Nós não conseguimos dimensionar o dano que a falta de um pai vai fazer na vida de um filho, que logo mais será um adulto e que logo mais será pai também. E Freud, ele diz que nós temos uma componente
compulsão a repetir. Se nós sufocamos, nós tenderemos a sufocar. Se nós formos maltratados, nós tenderemos a maltratar. Se nós formos abandonados, nós tenderemos a abandonar. E se nós formos amados, nós amaremos. O adulto parte do princípio que ao educar o seu filho, ele vai educar do jeito que ele foi educado. Porque se deu certo com ele, vai dar certo com o filho também. E se deu errado com ele, ele vai repetir porque é o que ele conhece. E eu tive uma prática disso aqui outro dia. Eu estou com uma netinha de 2 anos e a minha filha conversando com o irmão e ela não sabia o que fazer, não sei o que a menina aprontou lá. E aí os dois conversando e daí o meu filho disse o que ela tinha que fazer. Aí ela falou, mas será que tem que fazer isso? E ele falou assim, bom, se nós crescemos assim, nós estamos aqui é porque deu certo. Eu pensei, ai meu Deus, e se não deu certo também, né? Veja que a gente cria um ciclo porque é aquilo que nós conhecemos. Mas também é muito comum a gente ouvir assim, eu vou dar tudo para o meu filho aquilo que eu não tive. É aquele que vai para o outro extremo. Ele quer dar tudo o que ele não teve. E aqui corremos um sério risco de nos perder e de colocarmos os nossos filhos a perder pelo excesso. Eu não tive, agora eu quero suprir. Isso também é um problema. A família e a sociedade sente falta de homens que sejam de fato pais. Que apesar de um dia muito difícil e complicado no trabalho, que nós sabemos que existem dias que nós estamos de fato esgotados, mas que ainda assim ele consiga chegar em casa e sabendo que o seu filho está dormindo, vá até o berço, converse, diga que o ama, que dê um beijinho nele, porque não se iludam, o que está dormindo é o corpo. Porque o nosso filho está antenado. O espírito dele está acordado, porque o espírito não dorme. Ele sabe que nós estivemos ali. A família precisa que o homem, além do tilintar das moedas, que é muito importante e que nós também precisamos, consiga se colocar à altura do seu filho para ouvir a história que ele tem que contar, porque é fantástica a história que ele está trazendo da rua, que ele está trazendo na escola, e ele quer dividir aquela história com o seu herói. Que esse pai consiga se colocar à altura do seu filho. Isso é uma coisa interessante, de não falarmos daqui para lá, mas de nos colocarmos na altura dele, olhar com olhar. Porque quando nós olhamos o nosso filho nos olhos, nós vamos pegar coisas que a boquinha não está falando. E é ali que está o problema. É ali que está a carência. Eu ouvi uma palestra essa semana de Alberto Almeida, e ele estava falando que as pessoas, não todas, cada um é um caso, mas é uma coisa para se pensar. A pessoa que come além do que ela necessita, ela tem fome, mas não é da comida. É fome de amor, é fome de atenção. Como nós não nos damos conta, porque isso é uma questão psicológica, nós comemos compulsivamente. E isso nós só pegamos no olhar. Nós só pegamos na reação do corpo quando está contando alguma coisa. Por isso, só ouvir não basta. É preciso olhar. E quando nós agimos assim, nós criaremos cidadãos nobres, dignos, homens e mulheres. Quando eu digo homem, em algum momento, é no sentido de humanidade, tá? Não necessariamente homem, masculino, mas nós, homens e mulheres. Quando nós agimos assim para com os nossos filhos, nós estaremos criando cidadãos, homens honestos, dignos, que vão se preocupar com os demais, porque eles aprenderão desde cedo que amor e dedicação são peças indispensáveis para uma sociedade, que é o que todos nós queremos. Muitos homens hoje, graças a Deus, já são parceiros das mulheres. É muito comum a gente ouvir o homem dizer assim, ai, nós estamos grávidos.
e feliz da vida porque a sua parceira está grávida. Mas, infelizmente, essa parcela ainda é muito pequena. Em 2016, na revista Exame, com base do IBGE de 2015, saiu uma notícia assim, que o Brasil tem 5,5 milhões de crianças sem pai no registro de nascimento. Abril de 2018, ano passado, promotor de justiça Maximiliano Roberto, ele diz: vivemos uma epidemia social de abandono paterno. IBGE de 2015 diz que só no estado de São Paulo há 750 mil pessoas de 0 a 30 anos sem o nome do pai no registro. O Brasil ganhou mais de 1 milhão de famílias compostas por mãe solo nos últimos 10 anos, onde o lar só tem a mãe. Não se faz um filho sem um pai, a menos que se faça aquela artificial, a inseminação. Mas aí é um caso à parte. Filmes corajosos, eu indico, hoje é um dia muito legal, dá para baixar pela internet, porque ele é um filme independente, da Igreja Batista. Então dá para assistir de forma gratuita, junta a família, faz uma pipoca, o dia está pedindo, é um dia para estar com os nossos filhos. Filme muito legal. Ele diz assim, traz uma estatística americana, que 25 milhões de crianças americanas vivem sem os pais biológicos. 63% dos suicídios são realizados por jovens. 90% das crianças de rua são fugitivas. E 85% dos jovens das prisões vêm de lares sem pai. Por que será que alguns homens, muitos homens, temem a paternidade? Por que será que nós, sociedade, cobramos tanto do homem? Exigimos que o homem não tenha medo de nada, que ele seja forte, que ele enfrente tudo. E isso não é só as mulheres que cobram. Os próprios homens cobram um do outro e cobram de si mesmo. E nós chegamos ao absurdo de ouvir e de dizer que homem não chora. Da onde surgiu isso? E isso é um ciclo vicioso tão arraigado que o próprio homem, o pai, ensina para o seu filho pequenininho que homem não chora. O menino está brincando, caiu, machucou o joelho, chora, o pai diz: que isso, rapaz? Homem não chora. Quem falou isso? Não é à toa que com 30 anos, 40 anos estão infartando, porque o homem não pode expor sentimento. Não pode expor o que ele sente, o que ele pensa. Quem falou isso? Não é à toa que mulher vive muito mais, porque mulher, além dela expor, ela faz com que todos entendam. Ela faz com que entendam. Ela não só fala, ela mostra. E vive mais. Tem uma frase que eu achei muito legal, mas eu não consegui achar o autor. Ele diz assim: o choro do homem vem do fundo do coração. O homem, ao chorar, não apenas derrama a lágrima dos olhos, ele expõe os seus mais íntimos sentimentos. Homens, é preciso se abrir mais. Porque aí ele não fala, ele não troca, ele foge. Preciso fugir de alguma coisa. Ou ele foge para algum vício, ou ele foge mesmo. Porque ele tem que escapar daquele monstro que está ali dentro. Sendo que poderia fazer isso conversando, inclusive com a mulher. Vamos dar uma olhadinha nessa visão machista que o homem tem para com ele mesmo. E a própria mulher tem também. Não vamos dizer que não, porque a gente tem também. Basta que tenha um rato aqui e um homem pule, a mulher diz: Espírito Santo. Porque aparece que ele tem que enfrentar. O meu filho lá em casa, quando aparece barato, ele chama a irmã. Ela vai lá de chinelo que me mata. Qual é o problema? E ela tira sarro dele. E eu já falei para ela parar com isso. Por que ele não pode ter medo? Porque nós somos homens e mulheres hoje, nessa vida.
semelhança. Então o homem, ele é divino. E o Adão estava no paraíso e Deus entendeu que ele estava chateado. Aí ele pensou, vou criar uma companhia para ele. Tira uma parte do homem e faz a mulher. A mulher não é divina, ela é parte do homem. Já começa aí. Essa mulher, que é uma coisa muito da mulher, mesmo no paraíso ela fica entediada. E mulher entediada é um problema. Porque ela vai achar alguma coisa para distrair. Hoje a mulher vai para o shopping e detona o cartão. Naquele momento ela estava sem fazer nada, não tinha shopping, ela descobre a cobra. Quando ela descobre a cobra, ela põe o homem a perder. E eles perdem o paraíso. E aí Deus diz que a mulher sentirá as dores do parto. E o homem terá que tirar o sustento do suor do seu rosto. E a partir dali ocorre uma divisão de tarefas. Cabe à mulher cuidar da casa, dos filhos e do marido. E cabe ao homem a manutenção e a segurança da família. Ele não se envolve com questões domésticas e não se envolve com criação de filhos. Isso é problema da mulher. E aí vai se reforçando essa cultura machista e patriarcal. O homem é o centro do universo. É o centro da família. É o provedor material, social e moral daquele núcleo. Tudo gira em torno dele. A mulher é apenas coadjuvante. Se a mulher ficou entediada no paraíso, pensa o que acontece com ela sendo coadjuvante de qualquer coisa. Se a mulher nasceu para brilhar. Na década de 60 e 70, ela diz chegar. Eu quero o meu espaço. E ela sai, vai trabalhar, cresce, independência financeira, social, profissional. Por outro lado, o homem permanece onde ele estava, ocupando o seu espaço, só que agora esse espaço, naquele padrão, não cabe mais na sociedade. A mulher olha para ele e diz, toma que o filho é seu, porque eu estou saindo trabalhar, ganhar a minha vida. E o homem tem que se adequar a essa nova realidade, para a qual ele não estava preparado, e agora ele vai ter que aprender a trocar fralda, fazer mamadeira e cuidar do filho, coisa que até então não era dele. Essa revolução, ela perdura até hoje, com certeza vai ainda há muito tempo, e nessa revolução social, familiar, o homem fica perdido. Ele está começando a procurar o seu espaço. O homem que é inteligente, o homem que já está caminhando para ser o homem do terceiro milênio, aquele homem que entende que ele vai ter processo de igualdade, de direitos e deveres, ele já está se adequando. Graças a Deus. São esses homens que dizem, estamos grávidos. Ele assume. Mas tem aquele ainda que ele está um tanto mais atrasado nesse sentido. Porque a nossa evolução não dá de um salto. A evolução, ela vem se dando através das várias reencarnações. É um pouquinho por vez. A nossa evolução, ela se dá cada vez que nós conseguimos vencer um determinado hábito. E trocamos aquele hábito, aquele vício, por uma virtude. Aí nós progredimos, evoluímos naquele setor, naquela parte. Só que, infelizmente, existem muitos hábitos que não são legais, que são hábitos nocivos, mas nós gostamos deles. Se eu gosto, eu não quero mudar. Eu vou mudar por quê? Se eu estou bem assim. Só que aí vem a notícia de que nós seremos pais. Mesmo para a mulher, se ela não está esperando uma gravidez, ela saber que está grávida é um choque. Imagine para o homem chegar e dizer, ó, estou grávida. É um choque. A primeira coisa que o homem, sendo mais concreto naquilo que ele faz, ele já diz, meu Deus, eu não ganho o suficiente para mim, como é que eu vou sustentar mais um? Porque o homem, ele é muito prático, ele já vai por esse caminho. Algumas vezes, de forma não muito consciente, nós pensamos assim, eu vou ter que abrir mão do quê?
em nome desse que está vindo? Da minha liberdade? De deixar de fazer coisas que eu gosto? Aí o que vai falar muito alto é a ligação que esse homem tem com a mulher. Se a ligação não for tudo aquilo, a chance é pouca. E tem uma outra coisa que raramente pensamos, mas que é muito importante. É, quem é esse que está voltando? Quem é esse que vai nascer? Ele terá sido meu amigo do passado ou meu inimigo? Porque isso é muito importante. Nós nos reconhecemos energeticamente. Um bom sinal disso é como é que acontece a relação com a grávida. Existem situações em que o homem que já é apaixonado pela esposa, ele fica um grude na mulher. Parece que ele ama mais do que ele já amava. E outras vezes acontece o oposto. Ele se afasta um pouco. Não quer dizer que ele deixou de amar, não quer dizer que ele não gosta. Ele até diz assim, ah não, mas é que eu estou evitando um pouco porque ela está grávida. Mas ele percebe que tem um afastamento. E que tudo isso passa depois que o neném nasce. Porque era um reconhecimento energético. E isso se dá para a mulher também. Ela fica muito grudada no marido, ou então ela diz, ai me deixa, estou grávida. E ela pede esse afastamento. É a energia daquele que está vindo. Livro Missionários da Luz, Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ali nós temos uma ideia muito clara disso que eu estou falando, que é do capítulo da reencarnação do Sigismundo. Havia tido um triângulo amoroso, encarnação passada. E um homem matou o outro por conta da esposa. Nessa presente reencarnação, o casal volta junto e eles vão ter o assassino como filho. E antes dessa segunda gestação, eles tinham tido o primeiro filho sem problema nenhum, ela engravidou normalmente, teve a gestação normal, só que eles tinham decidido ter um segundo filho e não acontecia gravidez. Aí, no lado espiritual, a gente vê que o pai, inconscientemente, matava os espermatozoides. Vejam o poder que nós temos. E ali a gente vê, né? Do lado de cá não tinha explicação do porquê a mulher não conseguia engravidar. Sendo que o homem não tinha problema, a mulher não tinha problema, ele já tinha um outro filho. Mas do lado espiritual, o homem matava os espermatozoides. Porque ele sabia quem estava voltando. Então são coisas que nós devemos pensar. São coisas que nós temos que pensar. Desses amigos do passado. Uma vez que nós temos tido muitas experiências, a nossa parentela vai além dessa atual? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os laços, entre os espíritos, ligações que remontam às nossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem existir entre vós, entre certos espíritos que nos parecem estranhos. Simpatia e antipatia. Não sei, não fui com a cara da pessoa, nunca vi ela, mas não fui com a cara. São essas lembranças, né? Esse reconhecimento energético que nós temos. Tá, muitas vezes, então, esse medo de ser pai se dá por isso. Outras vezes vem pela nossa irresponsabilidade sexual. E aqui tanto de homem quanto de mulher. Porque muitos de nós temos ainda um instinto muito mais para animal do que para o ser racional que analisa com quem ele quer se relacionar ou não. É aquela coisa assim, ó, eu estou sozinho, não estou fazendo nada. Você está sozinho, não está fazendo nada, vamos fazer alguma coisa junto. Fui com a sua cara, você foi com a minha, terminou a noite, cada um segue o seu caminho. Só que algumas vezes esse terminou a noite, nós começamos em 2, mas terminou em 3. Aí você vai dizer para mim, ah tá, eu vou ter alguma coisa com isso. Eu sou adulto, ela é adulta, não forcei,
ela foi porque quis, agora a responsabilidade é minha? É dos dois. Se nós partirmos do princípio de que Deus não erra, não foi à toa que aquela criança veio. Ah, eu vou ter que casar então com a pessoa que eu nunca vi. Não, eu não falei isso, em hipótese alguma. Até porque são dois adultos que sabem o que estão fazendo. Mas existe uma criança. E essa criança é responsabilidade de pai e mãe. Deus se utiliza, inclusive, da nossa inconsequência, da nossa irresponsabilidade, para nos ensinar, para nos educar, para nos dar caminho. Se veio uma criança numa situação dessa, é responsabilidade nossa e era compromisso nosso. Pode-se considerar uma missão a paternidade? É sem contestação possível uma verdadeira missão. Nós somos responsáveis, sim. É ao mesmo tempo um grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, pai e mãe, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele, a criança, uma organização débil e delicada e que o torna propício a todas as impressões. A criança, ela é maleável ao nosso ensino. Até por volta de 7, 8 anos. Tudo aquilo que nós inserirmos na vida dessa criança, ela está aberta para receber. A partir dos 8 anos, mais ou menos, ela começa a se assenhorear do que ela é de fato, das lembranças e de todo o seu passado, de todas as suas reencarnações. Aí ela vai chegar, hoje já se traz a pré-adolescência para 10 anos, mas vamos jogar ali para 11, 12 anos, 13 anos. A criança já está de total domínio do seu passado. E aí ela começa a conflitar aquilo que os pais colocaram hoje com aquilo que ela já traz. É o que nós chamamos de adolescência. É um período muito conturbado na vida dos nossos filhos, que vai ali dos 10 aos 17 anos, mais ou menos. É um período em que ele analisa o que ele recebeu de informação, que briga com aquilo que ele traz. E ele vai ter que fazer escolhas. Que essas escolhas vai fazer o novo homem dessa presente encarnação. Se nós conquistarmos, se nós trabalharmos bem essa primeira infância, nós vamos ter uma adolescência problemática, é claro, porque todos nós passamos por isso, nós sabemos que é uma fase difícil, porque é uma fase em que nós estamos rejeitando coisas e aprendendo outras e tal, mas vai ser muito mais tranquila do que aquela que nós deixamos a criança seguir o seu caminho, que é o que nós vemos hoje muito. No centro que eu frequento no dia de hoje, o Digi deve ter uma balbúrdia lá de em torno de umas 200 e poucas crianças, que vai de 2 anos a 21. Pensa num caos, é o dia de hoje lá, mas é um caos organizado. E ali nós vemos criança de 5 anos que manda nos pais, e que dá de dedo e que diz o que quer, e os pais fazem. Como é que vai ser a adolescência dessa criatura? Que adulto vai ser essa criatura? Que pai ele vai ser? A que pai e mãe? Nossa responsabilidade. Porque os espíritos continuam. Ele diz assim, muitos pais, no entanto,
que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter do seu filho. Se este, o filho, vier a sucumbir por culpa deles, os pais suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão do sofrimento dos filhos na vida futura, o que lhe estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Existem pais que dizem assim, eles trabalham, e trabalham mesmo, de 10 a 12 horas por dia. Eu trabalho porque eu quero dar o melhor para os meus filhos, quero dar o melhor para a minha família. A melhor escola, o melhor plano de saúde, a melhor viagem, e tudo isso é muito bom, quem não quer? Mas é preciso ver com muito cuidado o quanto que eu estou usando dessa desculpa para fugir da minha família. E aqui é pai e mãe, não é só o pai. Porque daí eu vou pagar a melhor escola e eu vou pagar os melhores empregados para cuidar do meu filho. Porque criar filho dá muito trabalho. Criar filho é preciso observar dia a dia o comportamento daquela criança. Analisar os seus instintos. Podar instintos aqui. Elevar sentimentos ali. Auxiliar nas virtudes. E isso só conseguimos observando o nosso filho, no dia a dia. É mais fácil nós deixarmos os nossos filhos entregues às escolas, aos avós, porque eu preciso trabalhar. E nós precisamos mesmo. Outro dia um companheiro fez uma palestra na nossa casa, muito interessante, muito boa, sobre educação de filhos. Até indico para fazer o convite, chama Andrei Sequeleiro. Então, ele é um espetáculo. Ele vai vir na parte 2. Isso, então, é um seminário que eu estou dando, né? Ele fez uma palestra. São 4 palestras. Tá, eu tenho 3. Tá, volta. Estou fazendo a minha propaganda. A dele é 4, eu sou menorzinha na 3. Tá? Vamos voltar aqui. E eu conheço, na verdade eu conheço a família Sequeleiro, porque lá no nosso centro existem famílias lá dos princípios que os nossos filhos se criaram um na casa do outro. Porque são trabalhadores que estão no movimento do Estado. Então, às vezes eu precisava ir viajar, meu marido ou meu motorista, nossos filhos ficavam na casa do outro companheiro da casa. Então, os nossos filhos se criaram tudo junto. E o Andrei, ele não necessariamente ficou assim, mas os irmãos menorzinhos dele aconteceu. E o Andrei é um paizão. E ele, na palestra dele, ele falou assim para o filho dele que está com 12 anos agora. Filho, o que eu preciso fazer para ser um pai melhor? Eu já achei fantástica essa pergunta. Porque quem de nós pergunta isso para filho? E ele perguntou. E ele disse assim que o filho dele ficou pensando, daqui a pouco ele falou assim, pai, você tem que estar mais em casa. Ele disse que ele levou um choque, porque ele pensou, mas se eu não estou trabalhando, estou em casa. E ele é um pai presente, eu sei, porque a gente conhece. Aí ele se deu conta, porque o Andrei, além de ele trabalhar como administrador, ele é um artista, ele é músico. E ele tem um estúdio na casa dele, ele é compositor. E ele falou assim, me dei conta de que eu estou em casa, mas eu estou no estúdio. E aí o que o filho estava dizendo é, eu não quero que você esteja em casa de corpo presente. Eu quero que você esteja em casa comigo. Muitas vezes nós estamos em casa, mas nós estamos no computador, nós estamos no jornal, nós estamos no telefone. Mas eu estou em casa. Eu estou em casa de corpo, mas não estou de espírito. E é isso que os nossos filhos precisam. Que nós estejamos onde o nosso corpo está. Eu achei isso muito interessante. Porque eu faço muito disso. Às vezes os meus filhos começam a falar, já são tudo adulto. Mas eu estou vendo um negócio ali na televisão que está indo para o final e a criatura me entra para hora falar. Aí eu fico, olha aqui, olha lá. A gente faz isso. Aí eu tenho vontade de dizer, espera um pouquinho para eu terminar.
para isso perder o momento. E isso pode ser inclusive com o nosso marido. E entre nós termos um casamento saudável, ou às vezes até uma separação, é eu estar com o corpo na relação e o espírito fora. E Samitiba era um psiquiatra e escritor, ele diz assim, a educação não pode ser relegada à escola. Aluno é transitório, filho é para sempre. E aí nós temos pais, aqui pai e mãe, que não conhecem seus filhos. Não sabem do que eles gostam, não sabem o que eles estão fazendo. E aí não tem diálogo lá na juventude. Se perceberem hoje, quando saírem para almoçar por aí, se forem para shopping, observe praça de alimentação de shopping onde tem jovens e pais. Não tem conversa. Está cada um no seu celular. Até porque os pais não sabem o que falar, porque não sabem do que os filhos gostam. Os filhos não conhecem os pais porque os pais nunca se abriram. Não se criou laços, não houve conquista. E aí nós temos jovens e adultos que moram dentro da nossa casa, que nós sustentamos, que nós bancamos e que nós não sabemos quem é. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento destes? Ao contrário, bem grande a influência que exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Existe ex-mulher. Odeio aquela mulher que eu não quero ver na minha frente. Existe ex-marido. Não suporto ele, eu quero que ele morra. Mas jamais, em tempo algum, existirá ex-filho. Infelizmente, é muito comum o homem abandonar a esposa e os filhos. E engraçado, que às vezes ele vai se unir a uma outra mulher que tem filhos e ele assume aqueles filhos. Mas os dele? E o que é mais grave e o que é mais comum é nós estarmos separados e usarmos os nossos filhos como arma para atingir o outro. O filho vai passar um tempo na casa do pai, a mãe já prepara o trem. Ele chega armado contra o pai. Aí o pai desarma o filho contra ele e arma contra a mãe. E quando ele volta armado. Nós estamos fazendo o quê com a cabeça dessa criança? Com o sentimento dessa criança? E, gente do céu, isso é mais comum do que nós podemos imaginar. Sei que o que eu estou falando no dia de hoje não serve para os senhores que estão aqui. Mas eu sei que os senhores que estão aqui conhecem pessoas lá fora que precisam daquilo que esta casa, que essa doutrina nos dá, que é a direção. E quando eu falei que pai pode ser pai, inclusive daquele que nós não conhecemos, nós fazemos o papel de pai sim, quando lá no trabalho um amigo vem e conta da sua dificuldade. E nós ensinamos, ou nós pelo menos passamos um pouco daquilo que nós conhecemos. E isso altera a vida dele, isso altera a vida da família dele, para melhor. Se todos nós estamos aqui, nenhum de nós aqui é pai ou mãe perfeito, porque isso não existe. Todos nós aqui erramos, meu Deus do céu, e quantas vezes? Mas quantas vezes nós também acertamos, com a graça de Deus. E Deus não exige de nós perfeição, porque Ele conhece cada um de nós. E Ele sabe o que cada um de nós tem para dar. Sandra Borba, ela é doutora em educação, e no seu livro Reflexões Pedagógicas, ela traz uma fala que os espíritos benfeitores
falam sobre a nossa imaturidade pedagógica. Diz assim: precisamos entender que somos pessoas de uma responsabilidade e de uma importância tal que não conseguimos aquilatar na condução, formação e progresso espiritual dos filhos que não são nossos filhos. São empréstimos divinos e que seremos chamados a responder: que fizestes do meu filho confiado à vossa guarda? Os nossos filhos não são nossos, são empréstimos de Deus. E chegará um momento em que nós vamos ter que prestar conta dessa temporada em que ficamos com o Filho de Deus. E o que é que nós vamos responder? Precisamos entender que se os nossos filhos são filhos dele, nós também somos. Então ele conhece a todos nós. E ele não vai exigir perfeição de ninguém, que nós não entremos em parafuso, meu Deus. Aqueles de nós já que já somos mais passados, nossos filhos já estão adultos, a gente diz, meu Deus, eu errei tanto. Errou. Mas eu tenho certeza que também amou muito. Eu também tenho certeza que acertou muito. E que hoje nós continuamos aprendendo. E que com a nossa experiência, vamos ensinando os nossos filhos. Agora de uma maneira, de uma visão de terceiro milênio. Que a visão do passado já deu. Tem algumas coisas que a minha filha vem e pergunta, eu digo, é melhor eu não falar, porque tenho certeza que a sua educação, a educação que você vai passar, vai ser baseada naquilo que você cresceu. E não necessariamente naquilo que eu ensinei. Porque quem garante que aquilo que eu ensinei foi o melhor? E o fato de todos nós estarmos nessa casa, aqueles que têm filhos já trazem para aqui, nós já estamos fazendo muito, porque nós já estamos apresentando Deus. Em Samitiba, ele diz assim, os pais, o responsável que leva o filho para a igreja não vai buscá-lo na cadeia. Eu fiz uma pequena alteração, eu coloquei os pais que apresentam Deus a seus filhos, não buscam na cadeia. E nós já estamos fazendo isso. Até o ano passado, eu trabalhei com a juventude da nossa casa. Eu fiz alterar. Foram 27 anos de evangelização com jovens. E eu ouvi muito, muito os nossos jovens de lá dizer assim, que eles, na faculdade, na escola, os amigos vêm pedir conselho para eles. Não é porque eles são perfeitos, não é porque eles são santinhos, é porque em algum momento Deus foi apresentado para eles, o que não aconteceu para aqueles outros jovens. Vamos apresentar Deus aos nossos filhos. Se der para dar uma... Opa, já passei isso, não. Se der para dar uma... apagar essa luz, por favor. Aprendi uma coisa, graças a Deus, a gente vai crescendo, vai aprendendo as coisas. Tem coisa que a gente não fica batendo tecla, se deu, Deus, se não deu, vai com Deus. Porque tem coisa que é mais importante. Aqui é um trechinho. Opa, aqui é mostrar. Se não der, não faz mal. É um trechinho do filme que eu indiquei para vocês ali do Corajosos. Assistam. Hoje, baixa lá da internet. Faz uma pipoquinha com a família e vai assistir. Engraçado que na hora do... a gente fez o teste, ele entrou. Na verdade, acho que não entrou não, só tinha entrado o som, né?
Mas não faz mal. Não vamos entrar em crise por causa disso, isso é muito pouco. É um final muito legal, onde... Não vou contar, vocês vão assistir. Na verdade, se ela deu spoiler, eu não quero saber. Então tá. Feliz Dia dos Pais. Que Jesus abençoe a todos vocês. Que todos nós, pais e mães, tenhamos muito claro na nossa mente que é uma bênção de Deus termos os filhos na nossa vida. Às vezes temos filhos problemas, mas se eles vieram, é porque nós temos filhos. E muitas vezes nós temos filhos bênçãos. Se nós os temos, eles vieram, é porque nós merecemos. Que o Senhor Jesus ampare a todos nós. Agradecemos, Senhor, a presença de todos os homens na vida das mulheres. O que seria, Senhor, de nós sem os nossos amados? Homens, pais, irmãos, filhos, amigos. A vida seria muito pobre se eles não existissem. Sabemos, Senhor, o quanto é difícil a vida nos dias de hoje. Dificuldades financeiras, dificuldades morais, de relacionamentos. E todos nós, Senhor, ainda muito falíveis, muito carentes, muito conflituosos. Pedimos ao Senhor que ampare os nossos homens, as nossas mulheres, as nossas crianças, e que possamos, à medida do nosso crescimento, termos famílias mais equilibradas, mais estáveis. Sabemos que não serão perfeitas, mas é a família que temos, é a família que merecemos, a família que escolhemos. Que a sua bênção e o seu amor se faça presente em cada um de nós que aqui estamos, e que neste momento nós possamos em pensamento ir até os nossos amores que aqui não estão, que eles possam também receber um pouquinho do muito que todos nós aqui estamos recebendo, mas que nós também, Senhor, neste momento possamos ir até as pessoas que de alguma forma nos agrediram, nos ofenderam, nos magoaram, e que também nós ofendemos, magoamos, e que o seu amor também possa encontrá-los em paz, em tranquilidade. Que o seu amor esteja com todos nós.